Olá pessoal, novamente aqui com o Espaço Heráclito. Hoje nós estamos debatendo aqui a questão das manifestações com o professor de Sociologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, meu amigo Dimitri Seboncini Fernandes. Dimitri, a gente trouxe aqui no final do primeiro bloco uma questão que era... Bom, num primeiro momento havia bandeiras legítimas das manifestações. Com um ponto de inflexão que você identificou, que foi a atuação da polícia, houve mais, digamos, adeptos às manifestações até que elas se tornassem efetivamente maciças. E aí a gente começa a perceber uma certa contradição entre bandeiras de emancipação, de batalha por mais democracia, por mais elementos de democracia direta, por redistribuição de renda, reconfiguração do PIB brasileiro para determinados setores, e ao mesmo tempo essas reivindicações sendo encampadas por setores da grande mídia que nós sabemos que não tem compromisso com elas. Como é que você vê a articulação dessa voz supostamente emancipatória com os meios de comunicação conservadores? Essa tensão, ela tem algo de possivelmente emancipatório, algo de questionador, ou essas vozes acabam sendo subsumidas, tragadas pelos meios de comunicação mais conservadores? Então, Flávio, a gente tem assim, para te responder, talvez a gente tenha que fazer um breve parênteses aqui, que é o seguinte. A gente ouve muito falar hoje em dia dessa questão da internet. A internet revolucionou os meios de comunicação. Hoje a pessoa não precisa mais se informar só pelo Jornal Nacional. Ela pode usar as redes sociais, ela pode usar os blogs alternativos, os jornais, não sei o quê. Por um lado é verdade, por um lado, tudo bem, você tem uma maior possibilidade ali de não mais depender do que o William Bonner fala, essas coisas. Agora, por outro lado, a legitimidade do que a Globo fala, o peso do que a Globo, do que o Estado de São Paulo, do que a Folha, de como eles se posicionam, seja subliminarmente ou seja de uma forma explícita, é muito maior do que se eu ou você abrimos aqui um blog, o que quer que seja, e passamos a dissertar sobre o mundo. Fora isso, eles já têm não só o peso da própria existência de décadas, o Jornal Estado de São Paulo até de um século para mais, como também eles têm um dinheiro, eles têm maneiras de se infiltrar, de arregimentar intelectuais, de fazer jogos, jogatinas, etc. e tal. Ou seja, eles vivem de plantar informação, de dar informação, de manipular informação, etc. e tal. Então, assim, a gente tem que sempre pesar, acho que um pouco essa questão da possibilidade da internet de libertar. Não é bem assim, né? A gente tem que ter... De qualquer maneira, você admitiria que o Facebook, por exemplo, foi um elemento fundamental para a regimentação do pessoal ali para as manifestações. Eu acho que sim. Quer dizer, em termos de você conseguir fazer uma rápida mobilização, talvez seja mais fácil hoje em dia do que era na década de 90 com Lula e os sindicatos, etc. E talvez você tenha um alcance maior. Agora, por outro lado também, você traz para a rua todas, voltando, talvez respondendo mais diretamente a sua questão agora, todas aquela falta de sentido político que você também vê no Facebook. Tá? Quer dizer, você trouxe 100 mil pessoas para a rua fazendo o quê? Reclamando o quê? Pedindo pelo quê? Eu enxerguei aquilo como uma grande catarse de demandas as mais diversas que estavam reprimidas no Brasil há muito tempo e de todo lado. E quer dizer, temperado pelo nosso saboroso autoritarismo brasileiro. Né? A gente tinha, desde os movimentos que iniciaram toda essa movimentação ali, começou no passe livre, de repente a gente tinha estudantes universitários de universidades particulares, brancos, né? Trazendo bandeiras do Brasil às costas, gritando, cantando hino em frente à sede da Fiesp. Aqui né? próximo. Aqui próximo, com a bandeira do Brasil ali estendida, né? Aliás, é interessante isso, também bem emblemático, né? Essas pessoas cantando em frente aos patrões ali o hino do Brasil. E essas mesmas pessoas passaram em determinado momento, você que esteve em loco, talvez você possa falar melhor do que eu, que estava em Juiz de Fora, não estava aqui,
elas passaram a agredir quem quer que aparecesse com uma bandeira mais politizada ali no meio da manifestação. Politizada que eu estou dizendo, tanto em termos... partidos políticos de no sentido esquerda de partidos mesmo. políticos de esquerda, ou então de movimentos de esquerda, não precisa nem ser partidos políticos, que aparecesse com qualquer bandeira com um sentido, que tivesse um sentido político, era execrado, poderia sofrer agressões físicas, verbais, quaisquer que fossem, né? Ali naquele momento. Quer dizer, quem é o vencedor de uma manifestação onde a política tem que ser posta para fora e a ódio, urros nacionalistas, sem nenhum sentido maior, vem à tona? Ou com o sentido de um moralismo pequeno burguês difuso, que estava implícito o quê? Contra a corrupção. Que é a bandeira da Veja há não sei quantos tempos. A Veja, né, que com as suas ligações com Carlinhos Cachoeira, brada, né, de uma forma bem lícita e honesta contra a corrupção, né, e de todos esses meios de comunicação, que é você fazer o quê? Você trazer esse moralismo anódino, que você despolitiza completamente. A questão não é você falar assim, não, você não é contra a corrupção, então você é a favor. Não, não é essa a questão. A questão é a seguinte, tudo bem, todo mundo é contra a corrupção. Ninguém em sua sã consciência vai ser a favor da corrupção. Agora, no jogo político existem meios e fins. Como você pode acabar com a corrupção? Falando assim, olha, senhor empresário, senhor político, por favor, não nos roubem. Ou então indo para as ruas, falar contra a corrupção, pelo Brasil. Não. O que você pode fazer de fato contra a corrupção? Uma das medidas possíveis, por exemplo, na arena política. Acabar com financiamento de campanha. Fazer financiamento de campanha público. Financiamento de campanha é a raiz da corrupção grossa no Brasil. Por quê? O que é o financiamento de campanha? O grande empresário, a grande empresa de saúde, de seguro de saúde, os empresários de ônibus, né? Essas pessoas financiam ali os vereadores, os deputados. Outro dia eu vi uma pesquisa, parece que dos 500 e tantos deputados, 350 e tantos foram eleitos por grandes empresas, financiando. E aí você faz o quê? Você acaba com uma lógica própria da política, você acaba com uma lógica própria que deveria existir na democracia e imprime de modo imediato a lógica econômica dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Vereadores, dentro do Executivo, porque os bancos também elegem presidentes. Aliás, interessantíssimo que o Itaú, parece que foi na última eleição, ele repartiu meio a meio. Dilma, aqui 50%, Serra 50%. Quem ganhasse estaria coberto. Quem ganhasse já está, né? Ou seja, você não vai mexer com os bancos, né? Ninguém vai mexer com os bancos. Quer dizer, uma das grandes questões seria o financiamento público de campanha. Alguma daquelas pessoas que estavam bradando, urrando, né, contra a corrupção com a bandeira do Brasil, tinha clareza disso? Não. Talvez o movimento de esquerda, aquele que tivesse ali com a sua, aquele que estava com a sua bandeirinha, talvez esse tivesse. Só que esse tomou sarrafada por se mostrar político naquele momento. Foi uma ode ao apoliticismo. A quem serve isso? A grande imprensa, mais uma vez. Ou seja, você está vendo que nesse amorfo de concepções supostamente apolíticas, mas que são politizadas pela grande mídia, a gente tem uma reprodução nas manifestações de um discurso articulado conservador, de forma conservadora, que aqui em São Paulo, por exemplo, assumiu questões contra o governo federal claramente. Sim. Mas aí eu quero trazer uma questão para você. Aqui, desde o fim, aqui em São Paulo, e você, antes de dar aula lá em Juiz de Fora, você morava aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, desde o fim da ditadura, há uma hegemonia clara de partidos, vamos dizer assim, de centro-direita, vamos chamar o PSDB de centro-direita nesse sentido, com uma alternância rápida do PMDB ali, no saudoso governo de Luiz Antônio Fleury Filho, que para nós dois aqui corintianos é uma mácula, porque ele é conselheiro ali do Corinthians. E os espectadores vão se lembrar de que ele autorizou a ação do coronel Biratã Guimarães, comandante da tropa de choque da Polícia Militar em 92, para entrar no Carandiru, e nós sabemos o saldo dessa entrada da tropa de choque ali no presídio. Que depois foi eleito com o número 14111. Exato, né? 111 o número de erradicados socialmente. Isso. Mas, trazendo a questão, ali naquele contexto, o Partido dos Trabalhadores, que possui um prefeito agora aqui em São Paulo, que é o Fernando Haddad, foi professor da faculdade onde nós dois estudamos, professor de ciência política ali, o Fernando Haddad, ele, naquele momento,
ele tinha uma noção, eu fiquei refletindo sobre isso, ele tinha uma possibilidade de anunciar que a prefeitura se dispunha a abaixar o preço das passagens e, de certa maneira, isolar o Geraldo Alckmin para fazer com que ele, como governador e ali articulador do metrô de São Paulo, ficasse com a batata quente na mão dizendo, eu não vou abaixar. Eu estou falando isso não só para mostrar um apoio unilateral ao PT, mas para perceber que, poxa, eles estão disputando o poder. O Brasil fica, em grande medida, polarizado entre PT e PSDB e, sobretudo, aqui em São Paulo. Como é que você analisa a atuação do Partido dos Trabalhadores, atuação extremamente contraditória, sobre a qual você já fez menção aqui, ao anunciar a redução das passagens junto com o PSDB? Ou seja, primeiro falou Geraldo Alckmin que a passagem ia ser diminuída e depois falou Fernando Haddad. Que o PT representa algum tipo de contestação social ainda? Como é que você vê a atuação do PT nesse contexto, Dimitri? Olha, o PT aí ele pareceu, de fato, que não passava de uma marionete nas mãos dos empresários de ônibus, assim como o Geraldo Alckmin. E não só isso, eu achei que foi um erro tremendo político do Haddad não fazer isso que você falou. Né? Por conta de toda a tradição, quer dizer, que a gente vê que cada dia mais se esboroa do PT, né? De luta, de vir de uma raiz operária, etc e tal, que também nunca já começou meio esquisito, mas isso é uma outra questão. O que a gente viu ali naquele momento foi que a grande diferença entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, quando eles foram anunciar, é que um estava com a gravata vermelha e outro azul. Né? Para retomar as cores dos seus partidos. Pois talvez foi o que restou ali, né, de alguma essência uma diferenciação entre PT e PSDB. Ali parece que de fato eles deram as mãos. E assim, eu não sei quem que assessorou o Haddad para fazer isso. O Haddad eu assim, conheço, né, foi meu professor diretamente, foi seu também, né? Eu não acho que eu acho que ele tenha sido extremamente mal assessorado ali. Não é uma pessoa mal intencionada. É óbvio que está no meio de um jogo político que é extremamente forte, que arrasta muitas vezes a pessoa que tem, né, a vontade sim determinada, mas mostra o que virou mais ou menos a política a política democrática, essa política institucional no Brasil, e que, por outro lado, aí a gente tem que dar um pouco também de razão para os movimentos sociais quando eles não se sentem representados por nem PT nem PSD. Por movimentos sociais, não. Tanto movimentos sociais quanto os movimentos de junho, ali em geral, né? Quando aquelas pessoas vão para a rua e não se sentem representados nem pelo PT nem pelo PSDB. Eles têm certa razão, a gente não pode tirar essa razão, de um jeito ou de outro. De uma maneira meio difusa, as pessoas talvez não tenham uma clareza, né, de por que nem o PT nem o PSDB representa, etc. Mas, assim, fazendo uma análise política mais refinada, existem certas diferenças, assim, que são, né, ainda que o Haddad tenha tentado acabar com elas ali, né, fez de tudo para acabar, para que nivelasse PT e PSDB, né, na mesma forma, naquele momento que ele anunciou junto com o Geraldo Alckmin, e a gente vê que existe certa diferença, né, é muita? Não é muita, né? Talvez os grupos aos quais eles representam sejam um pouco diferentes. Tá. O PT hoje em dia, quer dizer, cada vez menos diferentes, talvez, né? Talvez o PSDB ainda tenha mantenha uma aliança com oligarquias do Nordeste que o PT conseguiu solapar um pouco, né? Que não faz mais parte de política pública. Por intermédio de política pública. O PSDB ainda mantém ali raízes com aquelas oligarquias do Nordeste, tentando, não sei se reavivar, mas de uma maneira ou de outra, ali não é um âmbito onde o PT fez muitas alianças, ainda que tenha feito em alguns momentos, acho que pontuais. Quer dizer, o PT, por outro lado, também se aliou agora a ruralistas, né, contra indígenas, então que eram grupos que eram historicamente já aliados ao PSDB também. Quer dizer, nesse jogo da política onde, como eu falei no começo, o grande problema é que a gente tem muito pouca autonomia política e a economia regendo isso aqui, né, de uma forma imediata, cada vez mais os partidos vão se tornar algo anódino, né? Algo que não tem uma grande diferença, né? Ali naquele jogo democrático. Aí me vem a seguinte questão. Um professor ali da Faculdade de Filosofia da USP, o Vladimir Safatli,
ele escreve ali numa revista ali de importante circulação aqui no Brasil, a Carta Capital, e afirmou peremptoriamente que essa geração que compôs as manifestações de junho configura a geração mais politizada do Brasil desde as diretas já. E na opinião do Safatli, nesse artigo que ele escreveu para a Carta Capital, ali no calor das manifestações, as manifestações reconhecem essa falta de representatividade, ou essa problemática da representatividade que você diagnostica ali no jogo político brasileiro e tentam trazer elementos de democracia direta para o jogo político, ou seja, pressionando diretamente os caciques políticos para que as demandas sejam reconhecidas. Você concordaria, a gente vê uma série de dissensões na sua análise com relação a essa análise do Vladimir Safatli, mas, por um lado, não seria interessante ver no Brasil um país sem tradição histórica de espaço, de ocupação do espaço público? Não seria interessante ver essas manifestações sendo aglutinadas no espaço da cidade tão segregador? Ponto 1. E ponto 2, você veria, apesar de toda essa tentativa, ou mais do que tentativa, toda essa cooptação da grande mídia, tentando pegar o discurso com característica emancipatória dos manifestantes, você veria elementos de democracia direta surgindo como uma possibilidade, como algo que possa despontar no decorrer aí das manifestações? Porque imagino que às vésperas da Copa do Mundo o calendário de manifestações vai ser retomado. Porque ali, em termos para usar as categorias do Maquiavel, de virtude e fortuna, o momento é oportuníssimo para que as manifestações sejam retomadas. Você concordaria com o Safatli nesse sentido, Dimitri? Olha, talvez em partes, mas aí eu não cheguei a ler esse escrito dele, mas pelo que você fala, parece que ele está um pouco, talvez levado ali pelo calor do momento, um pouco entusiasmado, acho que em demasia, né? Eu acho que em partes, eu acho que assim, talvez a gente pudesse falar, olha, é melhor alguma politização ou alguma questão política sendo colocada na arena do que nenhuma, do que esse vácuo, essa vida modorrenta política que a gente tem no Brasil. Talvez seja melhor. Ainda que no começo, aquele otimista poderia pensar, no começo os jovens vão colocar a bandeira do Brasil nas costas e bater em quem tiver com qualquer bandeira de partido. Talvez depois, em uma pedagogia da prática ali, do momento, eles vão aprendendo que não é bem assim, que batendo cabeça, vai vendo que é necessário que exista uma maior clareza nas pautas, que não se restrinja ao moralismo pequeno burguês contra a corrupção em abstrato. Talvez possa ser interessante, né? Mais interessante gente na rua do que não. Isso por um lado. Por outro lado, a gente viu também que em outros momentos da história onde foram muitas pessoas para a rua, quer dizer, o resultado não foi nem um pouco interessante. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso. Uma grande marcha que o Dimitri pode contextualizar para nós também, antes do golpe militar do dia 1º. Eu vou chamar aqui de golpe do dia 1º de abril. Os militares não gostam, né? Eles gostam do dia 31 de março. O que foi essa marcha, Dimitri? E aí, com essa pergunta, eu falo, você fala um pouquinho dessa marcha com Deus pela família e pela liberdade, e você vê possibilidades de retrocesso autoritário nessas manifestações? Retrocesso efetivo? Eu acho que assim, Flávio, então, a Marcha pela Família é interessante você falar, porque a gente não tem um mundo desvinculado, completo, assim, em um vácuo. Quer dizer, muitos dos teores das manifestações que a gente assistiu em junho estavam presentes em 64, né? E quem não consegue reconhecer isso, quem não consegue reconhecer esse moralismo pequeno burguês, essa questão, está fadado a, muitas vezes, louvar alguma coisa que não é louvável, a enxergar a virtude onde não existe, ou então a não enxergar onde de fato existe. Quer dizer, é necessária história para a gente entender melhor o nosso momento. Né? E essa marcha, que foi uma marcha, né, da burguesia paulista, apoiada pelos grandes meios de comunicação, pela burguesia paulista, ou seja, pelos mesmos atores, praticamente, que depois, né, do que tudo que aconteceu apoiaram, fomentou o apoio ao regime militar, à tomada, né, de poder.
Eu acho que hoje em dia, Flávio, a gente não tem talvez contexto institucional para um golpe desse. Bom, a Guerra Fria já se foi. A Guerra Fria se foi, os Estados Unidos não está interessado aqui, eles estão, quer dizer, eles também estão, mas não estão tão interessados aqui quanto eles estavam em 64 para apoiar um golpe, né? Então, você não tem forças exteriores, né, assim, que poderiam vir a fomentar. Os militares também ainda hoje se encontram desmoralizados, né? Por conta de tudo que eles fizeram, ainda com as comissões da verdade, revelando, né, incessantemente aí, toda a barbárie que eles cometeram, etc. e tal. Não acho que seja o caso para um golpe. Mas é bom sempre a gente ficar de orelha em pé. Quanto à questão da democracia direta, interessante que a Dilma, logo no calor da situação, ela tinha apontado, né, também para medidas tanto de revisão da Constituição, né, que poderia vir a fomentar o que o Safadli queria. Mas logo em seguida isso viu que era só um tiro de festinha ali, que para o momento talvez, e que não se levou adiante. E o mais interessante talvez, Flávio, de a gente frisar, é que alguma coisa efetivamente, fora os 20 centavos, mudou desde as manifestações de junho no Brasil? Essa é uma questão. Se não mudou, por que as manifestações pararam? Se existia essa efetividade de uma luta por democracia direta, se existia um sentido outro que transcendia aquele momento, o que aconteceu que a gente não vê mais nada, ou vê muito pouco, assim, coisas extremamente pontuais, retrocedendo para o momento de antes da manifestação, que é o quê? Aquela meia dúzia que vai se manifestar com bandeiras claras, a polícia sem grande adesão. Sem grande adesão, a polícia chega, desce ali, né, o sarrafo, dispersa, a imprensa volta à sua cotidianidade de condenar a manifestação, etc. e tal, né? Por que parou? Os nossos asfaltos melhoraram, a gente tem hoje políticos, de repente eles viraram, né, assim, por um arbítrio pessoal, eles viraram honestos, temos hospitais, o que aconteceu, né? Olha, pessoal, vocês veem aqui que o nosso debate poderia se prolongar ad infinito, como sempre aqui nos debates do Espaço Heráclito, a gente termina de maneira inconclusa porque o tema não se esgota, ele vai trazendo uma série de fissões, de contradições e assim por diante. De qualquer maneira, fica aqui o convite para o Dimitri voltar aí, daqui a algum tempo para nós continuarmos a debater essas questões. E vocês podem acompanhar o Espaço Heráclito, pessoal. Ali, todos os programas ficam alojados na TV UOL. E o Dimitri aqui, a partir de novembro, nós vamos ter um portal Heráclito, onde nós vamos debater uma série de temas, inclusive esses sobre os quais nós discorremos hoje. Eu quero agradecer profundamente a presença do Dimitri. Dimitri, muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Eu que agradeço e espero que a gente possa aprofundar mesmo todo esse assunto, né? Principalmente com o nosso meio principal, que é escrita, no portal que a gente vai lançar. Daí a gente vai poder com mais calma trabalhar, né? Porque na oralidade às vezes é meio complicado de a gente trazer mais condensação para o argumento. Mas obrigado, Flávio. Obrigado isso, de nada. Portal Heráclito, sobre o qual a gente vai começar a falar mais ali nos meados de novembro. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima segunda e tchau, tchau.